paz com Cristo. Nós temos um evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, no capítulo 10, o versículo 29 ao 30 diz assim: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou campos por amor de mim e do evangelho. Versículo 30, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amados, nós temos aqui uns escritos com mais de 2000 anos, e essa promessa Cristo ele fez não foi só para o tempo apostólico, nem os que jaz naquele tempo. Essa promessa ele fez para todos aqueles que viessem a estar em obediência a ele. Porque se ele é onisciente, como nós cremos e realmente ele demonstrou ser, ele sabia da sua existência hoje. Ele sabia do que você iria passar hoje. Ele já sabia do momento difícil e bom que você iria enfrentar. E quando ele trouxe essa promessa de 100 vezes mais, ele trouxe ciente que todo aquele que verdadeiramente decidir crer no seu nome, acreditar que ele foi aquele a qual o Espírito Santo envolveu no ventre de Maria, que nasceu, viveu, profetizou, curou, morreu e ressuscitou. Todo aquele que vive e crê, a Bíblia diz que será salvo. E para que venhamos entender bem essa promessa de 100 vezes mais, para que não haja uma torção, nós temos que entender alguns propósitos a qual Jesus ministrou esse versículo. Jesus ele não disse em vão porque ele não é vão, e nem disse de uma maneira aleatória. Ele disse de uma maneira concisa, de uma maneira reta, concreta, de uma maneira... Ele disse para que venhamos a entender que ele tem algo que os nossos ouvidos é incapaz de compreender se não for através do Espírito Santo. Ele veio a ministrar algo a qual Marcos escreveu, que os nossos olhos, por mais que leia, é incapaz de compreender se não for transmitido pelo Espírito Santo. E antes de Jesus ministrar o que está posto nesses versículos, ele tem um diálogo com um jovem rico. Lucas escreve no Evangelho de Cristo, na carta que escreveu Lucas, que esse jovem era rico. E ele é tratado como príncipe. Primeiramente, devemos entender por que ele era chamado de príncipe. Príncipe era um título dado não somente ao filho de um monarca, mas era também dado a uma pessoa que tinha grandezas financeiras. Príncipe era um título concedido a uma pessoa que tinha uma grande estatura física, financeira. Príncipe era um status dado aos principais dos sacerdotes. Príncipe não era dado a qualquer pessoa, mas àqueles que tinham o seu nome elevado diante da sociedade por algum status financeiro de bens. E Jesus, quando teve um diálogo, ele trouxe primeiramente um ensinamento muito profundo que ele disse, o jovem pergunta, Senhor, o que farei eu para herdar o reino do céu? Jesus disse, tu tem observado os mandamentos de Deus, jovem? Ele, em um diálogo, diz a Jesus quais são. Jesus disse, honra teu pai e tua mãe. Se afasta da prostituição. Se afasta do adultério. Ou seja, não cometerás homicídio. Jesus disse para ele se afastar de diversidades de pecado que afasta o homem de Deus. E aquele jovem disse, Senhor, eu tenho observado isso desde a minha mocidade, toda a minha mocidade. Marcos escreve que Jesus, ouvindo isso, amou aquele jovem. Primeiramente, Jesus ele trata de um amor. Ele temos algumas referências de amor. Temos um amor natural, que nós já nascemos amando um filho, um pai, uma mãe, enfim. Mas o amor que está no hebraico aqui é um amor chamado ágape, que é um amor incondicional, um amor sem preço, um amor que nenhum bem de valor na terra é incapaz de comprar, é um amor gratuito, mas que suporta tudo.
por um ente querido. E Jesus amou aquele jovem. Mas Jesus disse a ele, falta uma coisa. Pega os teus bens, tudo o que tu tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Eu não posso continuar essa mensagem sem primeiramente destacar aqui. Em toda a Bíblia, essa mensagem, aonde foi escrita, ela foi exclusiva para aquele jovem. Jesus, ele não mandou mais ninguém vender os bens e dar ao pobre. Jesus, ele não disse para os apóstolos vender os bens e dar ao pobre. Jesus, ele disse exclusivamente para aquele jovem, porque Jesus tinha um propósito específico. Então, devemos entender que a cada casa há um projeto específico de Deus. E quando Jesus ministra para ele vender o que tinha, Jesus estava deixando bem conciso, bem claro, que ele estava apegado aos bens materiais. Então, antes de ministrar sobre essa promessa de Cristo, nós devemos entender um foco em nossa vida, um ídolo. Que se tem algo de suma importância em nossa vida é o amor ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se tem algo de extrema importância em nossa vida é a obediência aos mandamentos de Deus. Amar Ele de todo o ser, coração, de toda a nossa alma e o próximo como a nós mesmos. Jesus, ainda assim, ele diz quão dificilmente entraria um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Para quem não sabe, agulha é um termo usado a uma porta que tem em Jerusalém, que ela é muito baixa. Essa porta era um local onde passavam camelos por ela para ir ao outro lado. E possivelmente, por ser tão baixo, os camelos se abaixavam e ajoelhado passava se arrastando. Então, segundo alguns historiadores, alguns estudos, vamos entender que essa palavra ela está referente a essa porta, uma porta bem estreita que tem em Jerusalém, a qual usavam para acesso a atravessar os camelos de um lado para o outro. Então, Jesus ele usa esse termo, fundo de uma agulha, como um termo extremo. Jesus teve que ir a um estado extremo, e mesmo que fosse um exemplar de uma agulha de uma costureira, seria um exemplo mais extremo ainda. E a questão aqui vocacionada é, por que Jesus foi tão extremista com aquele jovem? Porque o coração dele estava apegado às riquezas. Ele era um jovem que honrava o pai, ele era um jovem que honrava a mãe, ele era um jovem que ajudava o próximo. Porém, o coração dele não estava firmado em Deus, mas nas riquezas. Porque ele achava que tudo aquilo que ele fizesse, todas as obras que ele tinha, era o suficiente para comprar salvação. E Jesus deixou claro que não. Porque não adianta eu dar comida ao pobre. Não adianta eu honrar pai e mãe e o meu coração não ser devoto a Deus. Porque a recompensa eu vou receber da terra. Mas Jesus está mostrando para aquele jovem, quando diz, dá tudo aos pobres e vem, segue-me, que há algo maior do que os bens terrenos. Que há algo maior do que tudo aquilo que a terra pode ofertar. E em uma dessas ocasiões, Pedro, ele interroga Jesus da seguinte maneira, Senhor, e nós que largamos tudo para te servir, o que nós ganharemos como recompensa? Jesus diz, porventura alguém que deixe pai, mãe, filhos e filhas, bens terrenos e o que preciso for por amor de mim, que eu não darei 100 vezes mais nesse tempo e a vida eterna na vida que está por vir? E eu quero grifar bem esses versículos. Essa promessa de 100 vezes mais e da vida eterna é para todo aquele que se determina fielmente servir ao Senhor. E a questão de deixar pai e mãe, não estou dizendo que todos vão ter que abandonar seu emprego. Jesus não disse isso. Eu não posso traduzir essa palavra de uma maneira literal, porque se fosse assim, ele não usaria vários exemplos para o jovem rico, mas eu tenho que argumentar essa palavra da maneira certa que se deve ser traduzida. Jesus ele não prometeu acrescentar 100 mães a mais, 100 irmãos a mais, 100 fazendas a mais. Jesus ele não prometeu acrescentar sua riqueza 100 vezes mais. Isso não é o que está escrito aqui. Quando Jesus trata desse tempo, ele está dizendo que aquele que for capaz de abandonar os seus desejos, aquilo que não apraz a Deus, para servir a Deus de todo o seu coração. E como o irmão Vanuilton tem certeza dessa palavra? Porque o texto,
Ele está testificando que o jovem rico, ele era apegado aos bens materiais. E para que ele herdasse o reino do céu, ele tinha que abrir mão daquilo que prendia ele à terra para aquilo que iria levar ele até o céu. Porque Jesus disse, enquanto a tu vem e segue-me, e eu te mostrarei a vida eterna. Foi o que Jesus disse àquele jovem. O que essas promessas estão dizendo. Não é que você tem que sair de sua casa. Não é que você tem que deixar seu emprego para ser pastor ou ser missionário, não. Porque isso é um chamado de Deus. Se esse chamado de Deus veio à sua vida e ele confirmou que é o tempo dele, aí sim vai chegar o momento que Deus vai testificar para você e você vai entender que ele que está lhe chamando para ir a algo além do emprego terreno, além de uma estadia terrena, está lhe chamando para algo particular como um ministro da obra de Deus. Essa palavra aqui está tratando de uma promessa para aqueles que abrem mão dos bens terrenos, ou seja, do prazer terreno, que não entregam seu coração à vaidade, mas entregam literalmente de todo o teu ser a Deus. Então, quando ele diz 100 vezes mais, ele está dizendo o seguinte: se tu reconhece que hoje eu te chamei para uma obra que vai te levar para longe dos teus parentes, e tu está indo para fazer a minha vontade, não se preocupe, que 100 vezes mais cuidarei dos teus. Jesus está dizendo que 100 vezes mais as fazendas que tu abandonou, eu cuidarei dos teus bens. Jesus está dizendo que 100 vezes mais a minha prosperidade entrará na tua casa. Como? Vamos usar o que aconteceu de 2019 a 2021 que está acontecendo. Nessa pandemia, muitas gentes foram sepultadas. Nessa pandemia, nós passamos um momento difícil, e principalmente financeiro, porque muitos empregos foram perdidos. Mas a questão aqui, observe o que você deixou para servir a Deus. E agora observe que em plena pandemia, o que Deus fez por sua vida. Faltou o alimento, faltou a providência na área da saúde, quando tudo parecia mal, quando você pensou em perder alguém que amava tanto. Essa promessa aqui está tratando do cuidado de Jesus. E eu achei por interessante tratar dessa promessa aqui essa noite, porque essa promessa, há mais de 2000 anos atrás, muitos passaram por ela e hoje está se cumprindo na minha e na tua vida. Jesus está dizendo que quando nós decidirmos de todo o coração servir a Ele, a providência virá 100 vezes mais por sua vida. Jesus está dizendo que ainda nesse tempo, ou seja, no tempo da tribulação, Ele vai prover o cuidado por você. Jesus está dizendo que no momento da angústia, Ele estará provendo o alimento para a tua alma e para a tua casa física. Observe o seguinte, que o salmista ele diz assim, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Entenda bem o que significa esse verso. Esse verso não está dizendo que não teve oposição, mas está dizendo que a oposição veio e trata como um peso de 11.000. Porém, essa oposição está caída, não é longe de você, é ao seu lado. Ou seja, você está vendo o levante que veio contra você. Você está vendo a situação do seu lado, que está lhe ofuscando a sua visão e frustrando os seus pensamentos. Jesus não está dizendo que esses 11.000 estão longe e você não iria ver. Ele está colocando os 11.000 do seu lado em uma posição que você está vendo a dificuldade. Mas essa promessa aqui que ele disse, onde está no versículo 29 e o 30, que 100 vezes mais ele cuidaria, está nesse momento. Com mesmo 11.000 levantados contra a sua casa, contra a sua finança, contra a sua família. Mesmo esses 11.000 se levantando, eles estão caídos por terra, porque ele se levantou. Mas no momento que veio a dificuldade, Jesus colocou por terra porque mostrou a solução. Quem não entende o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, a Bíblia diz que 3 vezes ele clama a Deus e diz, Senhor, eu clamei a ti, para que afastasse da minha carne esse espinho, essa dor. Mas Deus não afastou o momento, mas deu solução na tribulação.
Deus disse, Paulo, tem de bom ânimo, porque a minha graça te basta. Você entende o poder dessa palavra? Paulo, ele abriu mão. Paulo, para quem não sabe, era um grande servo do sacerdócio. Paulo era extremamente rico. Ele era um homem de um conhecimento extremo. Ele era um poliglota. Ele tinha, após abrir mão de tudo que ele tinha, todas as riquezas, ele recebeu os 9 dons. Mas com todo o poder, a Bíblia diz que quando o apóstolo São Paulo passava, onde a sombra dele ia como a dos outros apóstolos, pessoas enfermas eram curadas. Você entende o que é isso? Essa responsabilidade espiritual na mão de um homem? Você consegue entender o que é um homem que foi arrebatado ao terceiro céu? Você consegue entender o que é um homem estar na mão de uma classe de família chamada bárbaros, que eram homens cruéis? E esses homens estão com ele preso a ponto de matar ele, e uma víbora ainda mortífera morder e ele não morrer. Paulo, ele tinha uma grande autoridade de Deus nas mãos dele, porque ele abriu mão de grandes riquezas que estavam quando ele era servo do sacerdote e matou muitos crentes. Paulo, ele não era um homem qualquer. Ele era um homem de conhecimento extremo, venerado entre o povo judeu e o grego. Ele era um homem que ele tinha tanto conhecimento que quando ele pregou em Atenas, ele converteu quase toda a nação ateniense, quase toda aquela cidade. Paulo, ele era um homem que o seu conhecimento estava fora do normal. Mas aqui em 2 Coríntios 12, ele está dizendo que tem um espinho na carne. Entenda que essa promessa de 100 vezes mais, Jesus não está dizendo que vai te dar 100 fazendas, não. Ele está dizendo que 100 vezes mais ele irá lhe prosperar nessa tribulação, ou seja, ele irá lhe dar 100 vezes mais solução para vencer aquilo que lhe ofusca. Sabe quando o marido está no álcool, na droga, a esposa, os filhos estão perdidos? Jesus, ele está dizendo que é nesse momento, porque no versículo 30 ele diz que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campo com perseguição. A palavra perseguição quer dizer tribulação. Jesus está dizendo que você vai vencer no momento da angústia. Mas para que isso se torne real, amados, nós temos que abdicar daquilo que nos afasta de Deus. A mensagem dessa noite está chamando toda a humanidade para uma intimidade particular com o Pai. A mensagem dessa noite está nos chamando para uma dimensão espiritual que Deus quer trazer para a tua casa, para a tua família. Deus está dizendo assim, meu filho, o convite que eu te faço é o seguinte: tu está envolvido em os prazeres mundanos e carnais, hoje eu te convido a abrir mão daquilo que te afasta de mim, para que a mão seja minha, seja estendida e alcance você de uma maneira que você não entende os seus problemas. Se pareçam 1000 cair ao teu lado e 10.000 cair da tua direita. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse momento está doendo, mas ele quer descer do céu a graça dele e implantar em teu coração. Porque se algo glorioso nesse mundo é ser usado por Deus, medite em Paulo. Paulo, ele passou perseguição, mas no momento que ele foi perseguido, a Bíblia diz que quando ele estava preso, ele cantou louvores. E a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto e as cadeias que aprisionavam ele se romperam. Quer que essa cadeia se rompa em sua vida? Quer que essa doença se desvaneça de sua vida? Quer que esse mal que está hoje, eu não estou falando do amanhã, do hoje, no teu lado desapareça? Porque se você procurou o médico, se você procurou diversas soluções e ainda não encontrou, eu quero ministrar essa promessa sobre sua vida de 100 vezes mais. Entenda o que Jesus está reservando para você. Porém, abra mão do que lhe afasta de Deus. Porque só dessa maneira nós alcançaremos o melhor de Deus para a nossa vida. Só dessa maneira iremos invocar a presença sobrenatural de Deus sobre nossa vida. A presença de Deus está além do copo de água ungido. A presença de Deus está além de uma vassoura, está além de uma crença humana. A presença de Deus está envolvida em um sentido espiritual que impacta a tua alma e renova. Essa noite eu vou finalizar essa mensagem
essa é a minha primeira ministração ao vivo online. Eu nunca gostei de ministrar, porque eu já via muitas pessoas, só que eu vi a necessidade de trazer uma palavra concisa da palavra, da mensagem divina. Trazer uma realidade da qual nos levaria a alcançar os projetos de Deus. Talvez você seja uma pessoa que ora muito, mas não esteja entendendo. Porque o principal objetivo da nossa vitória é a obediência, é o temor ao Senhor. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu quero ministrar uma oração profética sobre sua vida e pedir que ainda essa noite você tome uma posição diante de Deus. Porque Deus tem algo para realizar em cada um de nós. Mas para que Ele realize, o poder dele tem que estar envolvido em nosso ser. E isso só vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita naquele que teme e obedece aos mandamentos de Deus. E qual é o mandamento? Amar a Deus de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, toda a tua dignidade. E ao teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que hoje eu não poderia estar aqui. Porque com meus 11 anos eu sofri de algumas enfermidades. O meu sangue coagulou no meu tórax, porque a veia aórtica tinha sido furada. E o sangue jorrou para o meu tórax e eu fui completamente enjorrado por dentro de sangue coagulado ou coalhado. E isso me asfixiou e era para mim estar morto. O meu coração cresceu, estava além do limite, fora do normal tamanho. Era para ter sofrido de uma pressão cardíaca. Os meus ossos incharam porque o meu corpo ficou fraco, a minha imunidade baixou, meus ossos incharam e eu peguei um reumatismo subagudo. Além de uma alergia que contaminou a minha pele, eu me coçava e arrancava sangue da pele porque invadia a carne, rompia o tecido da pele. E ainda por cima fui acometido de uma anemia aguda, o meu sangue estava quase envolto em água de tão fraco que estava. Pela medicina, não tinha condição de eu estar vivo. O próprio cardiologista olhou para minha mãe e disse como ele está vivo. O cardiologista não acreditou que eu estava vivo porque pela medicina era impossível. E isso eu tinha 11 anos de idade. Ele me aconselhou a um tratamento dos 11 aos 18 anos. Um tratamento rigoroso, eu não poderia gripar mais. O pano que eu dormia à noite não poderia ser o mesmo, a menos que fosse lavado. Porque o suor que eu iria suar no pano estaria contaminado, iria invadir meus poros e iria atacar meu coração e eu morreria. Se eu pegasse uma tosse ou uma gripe, através de esforçar para respirar ou tossir, meu coração não ia aguentar a pressão que iria bombear dentro de mim e iria gerar um infarto. Eu estava um morto-vivo. Eu estava morto, mas porém vivo ao mesmo tempo. Porque Deus fez esse milagre. Mas como foi isso? Minha mãe me levou a uma igreja e ela decidiu servir a Deus. E quando ela decidiu servir a Deus, Deus ouviu as preces dela. E através de uma oração ele me sustentou, fez um milagre em minha vida. Já fiz todos os exames, meu coração está normal, meus ossos estão normal, meu sangue está normal. Não tem, minha veia aórtica foi tapada. Eu fiz um propósito com Deus porque alguém zombava de mim e disse, esse menininho doentinho do coração vai morrer. Então eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, eu vou ao cardiologista e eu preciso que o Senhor confirme que minha saúde vai estar como a de uma criança. Quando o cardiologista bateu as sondas e fez um exame do coração, ele disse, não teve necessidade de você vir fazer um exame porque o coração dele está como o de uma criança. Isso é providência de Deus. Mas isso só veio na minha vida. Essa promessa que eu estou falando que aconteceu em minha vida, ela foi ministrada há mais de 2000 anos pela onisciência, a onipotência e a onipresença do Pai. Em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Mas essa promessa de 100 vezes mais um milagre, ela só se tornou real quando minha mãe tomou a posição de se entregar por inteira ao Senhor Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus ele tem promessa sobre sua vida, independente de quem você seja. Mas tem promessa que só se cumpre quando decidimos nos entregar inteiramente a Deus. Aleluia. Quando decidimos nos entregar verdadeiramente a Deus. Aleluia. Paulo disse que poderia abdicar de servir a Deus e das perseguições para estar em um alto patamar financeiro com o judeu. Mas ele disse que todo o dinheiro da terra não era o suficiente para pagar o favor imerecido de Cristo na cruz. E o interessante é que o versículo finaliza assim.
e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Além de todos os bens terrenos que Jesus te promete te livrar e te abençoar, ele tem a vida eterna para você. Mas só pode entrar no céu, só pode viver com Deus aquele que se dedica a servir a ele em espírito e em verdade. Que Deus vos abençoe, prospere o teu lar e faça engrandecer sobre sua vida o sol da justiça. Meu Deus, como ministro dessa palavra, eu profetizo bênçãos extremas 100 vezes mais. O Senhor não prometeu o campo, mas prometeu abençoar aquilo, Senhor, que eles perderam o medo de servir para servir a Ti 100 vezes mais. O Senhor prometeu, Senhor, abençoar a partir do momento que ele se dedicasse, ela se dedicasse a Te servir. Pai, que 100 vezes mais essa bênção se cumpra sobre a vida daquele que está Te servindo. Meu Deus, o Senhor não disse que não haveria tribulações, mas prometeu 100 vezes mais abençoar aquele que é íntegro a Ti, que Te serve, Pai. Em nome de Jesus, que toda tribulação cesse, que toda perseguição caia por terra, assim como os 11.000 de Salmo 91, verso 7. Meu Deus, que toda dor, todo espinho, venha, Senhor, cair por terra, porque quem vai prevalecer é a Tua graça. E como ministro dessa palavra eu digo, em nome de Jesus, que toda oposição diabólica, ainda essa noite, caia por terra, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Agradeço a cada um de vocês que esteve conosco.